É nesse entendimento que devemos continuar essa reflexão. Porque se eu quero de fato fazer parte desse Jesus salvo em seu corpo, melhor dizendo, Jesus salvo, Efésios capítulo 5, ele vai dizer, olha, Jesus, ele é a cabeça, a igreja é o corpo, igreja que ele salvou, corpo que ele salvou. A igreja, Jesus salvou essa igreja. Então, eu me incluo, meu Deus do céu, neste corpo, dizendo, o Senhor salvou-me. O Senhor, nosso Deus, quis que eu e você fizéssemos parte do corpo chamado Jesus. A igreja é este corpo. Por isso que é preciso estar ligado neste corpo. Preciso fazer parte deste corpo. E sendo eu parte deste corpo, dando fruto, preciso aceitar as podagens, as podas que o Senhor vai fazer para que eu dê mais fruto. Ainda, eu preciso continuar o caminho, eu não posso parar. Eu não posso parar no meio da viagem. Eu lembro da passagem, eu queria que você tomasse a sua Bíblia, por favor, mais uma vez, já está com ela, é claro, mas tomasse agora no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. É o momento em que o processo de Genezaré, em outras Bíblias, de Gerasa, de Gádara também, há alguns que falam também assim, mas observe lá, eu queria que você já conhece, já deve ter ouvido falar deste episódio narrado pelos evangelhos. Tanto Mateus como Lucas também fala desse evangelho, fala dessa passagem, melhor dizendo. E aqui fala de um rapaz, de um homem, que ele já vivia lá. Quando Jesus chegou na barca, vou ler aqui o comecinho. Passaram a outra margem do lago ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeias, mas nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. E você vai perceber que Jesus chega até aquele menino se aproxima de Jesus, Jesus vai chegando, imagina a cena, Jesus está chegando na barca, no seu barco, chegando, vem ao encontro, ele já veio do cemitério, mora no cemitério, chegando até Jesus. Ao se aproximar de Jesus, você vai ler todo o contexto, vai perceber, Jesus vai libertar esse menino. Libertando ele, os espíritos imundos vão para aqueles porcos, matam ali 2.000 porcos, uma manada inteira de porcos, 2.000 porcos aproximadamente. Aquele menino liberto agora recebe uma ordem de Jesus. Ele tenta seguir Jesus. Senhor, leve-me contigo, deixa eu ir com vocês, eu quero sair, eu quero ir com vocês. Jesus disse, olha, volta para a tua casa e conta o que Deus te fez. A ordem de Jesus foi essa. Versículo 19. Jesus não admitiu no barco, ele queria ir no barco de Jesus, seguir Jesus, ir com Jesus, ser um apóstolo, um discípulo de Jesus. Olha como é que o fruto acontece. Jesus olha para aquele rapaz que quer seguir Jesus nesse contexto de ir, de me tornar um apóstolo, de me tornar um discípulo lá ligado a Jesus, um pouco mais próximo. Ele recebe uma ordem de Jesus. Não vem para cá não, não te quero aqui. Eu quero que tu vá para a tua casa e conte o que Deus fez por você. Observe aqui, versículo 19. Jesus não admitiu, mas disse a ele, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E como se compadeceu de ti. E aí vem o versículo 20, que é o que mais me chamou a atenção. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. A Decápole era uma localidade que se compreendia 10 cidades, por isso o nome era Decápole. Havia ali aproximadamente 10 cidades, era uma Decápole. Esse menino, eu traduzo assim,
Se eu tiver errado, alguns que me escutam, que estudam, que se aprofundam e têm como fazer isso melhor que eu, por favor, participe também dizendo aí, comentando embaixo desse vídeo aí, corrigindo se eu estiver errado. São 10 cidades. Se diz que esse menino divulgou o que Jesus falou em 10 cidades, na Decápole, ele fez algo a mais. Ele deu frutos em abundância. Porque, olha a ordem de Jesus. Vai, volta lá, vai para junto dos teus e conta o que Deus fez por ti. Como ele usou de misericórdia por ti. Ele falou para casa. Então, se fosse uma pessoa que leva as coisas ao pé da letra, que precisa que dê ordens, vai dizer assim, não, mas Jesus disse que eu tinha que vir para casa, eu tenho que falar só que dentro de casa. Eu não preciso ir para canto nenhum, não preciso ser missionário não, eu não preciso sair, falar no trabalho, na escola. Não, eu tenho que evangelizar lá em casa, porque ele disse para mim assim, olha, ir para casa e contar o que Deus fez lá em casa. Não, aquele menino diz a palavra, saiu e espalhou por toda a Decápole. Isso é dar frutos. Isso é multiplicar. E é isso que eu queria que você entendesse. E entendendo isso, fizesse isso. Aprenda a evangelizar. Mas aí observe, se você for evangelizar apenas... E antes que eu diga aí, que eu vou continuar a dizer. Quando os apóstolos chegaram lá, nessa região pagã, eu queria ainda fazer você entender o seguinte. Levítico, no capítulo 11 de Levítico, traz lá as leis, as proibições do alimento. Já que falo de porcos aqui, vamos fazer esta análise, essa observação. Levítico capítulo 11. Vocês já devem ouvir falar que algumas religiões cristãs não comem alguns animais como o porco, porque esta passagem vai dizer que não se deveria comer a carne de porco. Se não podia comer a carne de porco, era um dos animais. Existem outros também aqui, então eu queria só pegar alguns que é da nossa realidade. Alguns que é de nossa realidade. Você vai ler todo o capítulo 11 de Levítico, é um pouco longo. Para não me estender na leitura, você pode acompanhar, por favor. Ele vai falar lá sobre animais puros e animais impuros. Então vamos lá. Os animais que seriam impuros, ele vai dizer lá no versículo 7. Enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, o tereis por impuro. Isso vai acontecer também com os peixes, os animais aquáticos que estiverem barbatana, mas não for de couro, será impuro. Presta atenção. Os animais aquáticos que forem de couro, mas não tiverem barbatanas, aquela barbichinha, aquele negocinho, será impuro para você. O animal que anda sobre 4 patas, e agora é a questão do porco, por isso que o porco não é impuro nessas proibições aqui. Que estiver casco fendido e ruminar, esse era puro. O animal que tiver casco fendido, a unha fendida, aberta, mas não ruminar, esse é tido por impuro. O animal que tiver os cascos inteiros, sem ser partido, não pode comer, porque ele rumina, mas não tem um casco fendido. Enfim, são leis. Então vamos trazer por dia de hoje. Vamos lá. Algumas religiões, por causa disso, não comem a carne de porco. Então vamos pensar um pouquinho. A carne de porco ela se encontra também em algumas mortadelas. Então, logicamente, você não iria comer mortadela se você seguir essa lei de Levítico aqui, do puro. Do animal puro, do animal impuro, da comida que seria pura ou impura. Então você não seria fora daqui. Essas leis naquela época que Jesus estava lá, que lemos agora há pouco em Gerasa, essa lei estava em alta, estava valendo lá, era ensinado lá nos templos essa leitura aqui. Agora imagina, se era impuro este animal, naquela época, e eu vou dizer daqui a pouco por que hoje não é mais, naquela época, aquelas pessoas lá criavam
uma quantidade enorme. Diz a palavra que eram aproximadamente, mais ou menos, 2.000. Você entende o que é 2.000 porcos? Se é proibido o alimento provindo dele, vindo do porco, para aquele povo, imagina agora um lugar, por isso que lá o demônio ficava, morava, habitava, havia uma legião. Aquele menino era tomado por uma legião. Uma legião, de acordo com os estudiosos, varia, é entendido como de 2 a 5.000 espíritos maus. Uma legião é uma quantidade enorme de espíritos maus. Não sei como eles chegaram a essa conclusão. Você que... Eu estou apenas dizendo a você o que eu li. Não lembro, é um exorcista que fala sobre isso, não sei. Mas são dados que falam sobre isso. Então, o espírito mau, naquele menino que era uma legião, não era apenas um. Tinha essa legião, então, de novo, de 2.000 a 5.000 espíritos maus no único menino. É liberto dele. Mas eu explico, não era só ele o impuro dali. Não era só esse menino que era impuro. Toda aquela região comia, se alimentava de animais impuros. Mas vamos ver lá. Naquela época, então, se tivesse mortadela, não comeriam se tivesse gordura suína. Então tem alguns irmãos evangélicos que esqueceram disso. Desculpa dizer assim, que eles comem lá, eles seguem algumas doutrinas lá no caso, e esqueceram que a gordura suína vem do porco. Mas enfim, o camarão, ele tem barbatana, mas não é de couro. Logicamente, por Levítico 11, não se deveria comer o camarão. Então, o vatapá não poderia mais ser feito com camarão. Se, de novo, estivéssemos vivendo a lei lá de Levítico ainda. Capítulo 11. Esse tipo de alimento naquela época não se podia, até porque o povo, eles iam desbravando, eles iam chegando em outros territórios e alcançava povos que se alimentavam de certos animais que era desconhecido por eles. Então eles imaginavam, olha como esse animal se porta lá. Vinha o Senhor, falava, o homem de Deus lá na hora interpretava lá que aqueles animais eram impuros e dizia, não pode comer. Não pode comer, escreve lá, não pode comer esse tipo de animal, esse tipo de animal pescado, esse tipo de animal quadrúpede, não se pode. Mas aí veio Jesus e trouxe um ensinamento para que a gente possa perceber que não se deve agora se preocupar tanto, deixa eu dizer, com esse tipo de situação de alimentação. Eu, na fala passada, eu tinha dito, usando do capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 20, que explica que o que torna o homem impuro não é o que ele come, mas sim o que está dentro dele, o que sai do coração dele, as más intenções. São esses vícios que mancham o homem, que tornam o homem impuro. Então, comer sem lavar as mãos, o leite ou aquele tipo de alimento, não torna o homem impuro. Alguns alimentos que tornariam você impuro são aqueles alimentos ofertados, oferecidos a demônios. Aí é diferente. Aí pode ser até um animal que você pode comer. Por exemplo, o que se usa mais nas magias lá? São galinhas pretas. Gente, galinha é galinha, não importa a cor da pena, é galinha. Mas se alguém pega uma galinha, seja lá qual ela for, e oferece ao demônio como um banquete, convida as pessoas para se alimentar daquele banquete, ofertar ao demônio, aí sim, por consciência você vai dizer, não vou comer não, porque eu não quero fazer parte desse banquete, se eu sei que esse banquete é do demônio. Entendeu? Mas se você estiver um dia lá na casa e este alimento for dado, for ofertado ao demônio, e você se alimentar dele sem saber que está se alimentando de um troço desse, não se preocupe não. Porque a graça, o Deus maravilhoso que nós temos, Ele nos concede o seu Espírito. E a gente pode então dizer a palavra, se tiver que passar pelo fogo, vou estar contigo, tu não vai te queimar. Se tiver que atravessar esta água a nado, você vai atravessar e não vai se afogar nela, e eu vou estar contigo. O Senhor faz isso. Ele está conosco, Ele manda o seu Espírito para nos defender desse tipo de coisa. É apenas por questão de consciência. Mas voltando à ideia de pecado, de impureza, quando Pedro, no Atos dos Apóstolos,
antes de ele ir na casa de Cornélio, você vai acompanhar, leia Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos. É importante que você leia a Bíblia. E lá no Atos dos Apóstolos encontra-se essa parte onde Pedro se ajeitando para ir para a casa, aliás, o Senhor querendo que ele vá evangelizar lá a casa eu esqueci o nome do rapaz agora. E ele vai lá e quando ele está lá, sonha lá, e no sonho o Senhor vem até ele e desce um lençol, como que um lençol, diante dele. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, desce o lençol na frente dele com todo tipo de quadrúpede. Ora, todo tipo de quadrúpede, automaticamente o porco estaria no meio. Por que eu digo isso? Porque Pedro se assusta. E quando a voz diz para ele, Pedro, mata e come, lá no versículo 12, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 13, diz assim, Pedro, mata e come, a voz vem para ele falando, e a resposta de Pedro no versículo 14, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa profana e impura. Olha. Jamais vou matar e vou comer uma coisa dessa, porque eu não vou comer coisa imunda e impura. Aqui a resposta é incrível. Quando ele fala isso, esta voz lhe falou pela segunda vez. O que Deus purificou, não chames tu de impuro. 10:15 de Atos dos Apóstolos. O que Deus purificou, não chame tu de impuro. Meus queridos, não é o que vem de fora que mancha o homem, sim o que sai do homem. Se tem aqueles que têm receio, que não quer comer, até porque, não quero comer porque eu acho melhor não comer. Faça isso. Mas não torne isso como lei para as outras pessoas seguirem. Não. Eu preciso entender agora. Se eu quero viver, então, não comer a carne de porco, porque a lei de Deus, lá em Levítico, diz que não é para comer, eu preciso agora agarrar-me não só a esta, eu tenho que pegar as outras. Existem muitas outras leis. A lei de Moisés, ela soma em média 613, mais ou menos, entre leis e proibições, decretos da lei de Torá. A Torá, ela traz isso, a lei de Torá, desculpa, o livro de Torá, a lei de Torá, ela carrega ali em média 613 leis e decretos. Então é muita coisa. Então se você quer viver a lei de Cristo, você tem então o amparo da igreja, o amparo apostólico, estas passagens que nos deixaram então os apóstolos de Atos dos Apóstolos. Nós podemos agora, tomados destes ensinamentos, seguir tranquilos, nos alimentar sim de camarão, nos alimentar do porco, nos alimentar de qualquer animal que tenha deixado por Deus como alimento para a gente, tranquilo e calmo, desde que você faça isso de uma sã consciência. O importante é não se manchar com o que há de mal neste mundo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Ele é o teu Senhor e meu. Amém. Esse vídeo precisa continuar, esse trabalho precisa continuar. Nós pedimos que você então dê o seu joinha, o seu like lá, tá bom? Se inscreva no canal e ative lá o sininho para que você receba então as novidades que vamos estar postando para você. Tudo bem? Que Deus te abençoe.